Tenho a honra de conversar mais uma vez com o vereador eleito em Arlington, a gigante Arlington, no Texas, Estados Unidos, um querido amigo. Respeito muito o trabalho de Maurício Galante, meu convidado a partir de agora do Jornal da Auriverde. Maurício, uma honra poder conversar contigo mais uma vez. Seja bem-vindo, irmão. A honra toda minha, Pitoli, e a audiência maravilhosa da Auriverde Brasil. Estamos aqui à disposição. Acabei de chegar em Washington ontem à noite, cheguei aqui tarde da noite. Tem uma missão aqui de 3 dias, segunda, terça e quarta, e retorno para Arlington. Mas muita coisa acontecendo, né? Não para, o ritmo frenético. Exatamente. Aliás, de cara, já queria te perguntar sobre essa situação na Venezuela. Alguma novidade para a gente? Porque nós percebemos ao longo do final de semana movimentação, né, da Força Aérea Americana ali na região, enfim, né, tem uma expectativa de invasão, a CIA autorizada pelo Trump para agir também. O que você tem para falar para a gente, Maurício, sobre Venezuela? Olha, é o que eu tenho falado sempre. Há mais de um ano eu deixei claro que o plano dos Estados Unidos está aí para todo mundo ver na Projeto 2025, que é o projeto feito pela Heritage Foundation, que é um farol para a administração Trump. É basicamente o plano de governo da administração Trump, sendo executado à risca. A questão do controle e da promoção das democracias e o controle e enfrentamento do narcoterrorismo na América Latina, América Central e América Latina é prioridade do governo Trump. Então, o hemisfério ocidental, que engloba os países da América Central, América do Norte e Brasil, essa é a prioridade do governo Trump. Então, as pessoas acham que as coisas acontecem de uma noite para outra. Não, você tem 40 anos aí de dominação do Foro de São Paulo nos países da América Latina. Agora que as peças estão claras para todo mundo ver como funciona, e o governo Trump tem como objetivo nesse exato momento a captura e a derrubada do Maduro, não porque o Trump quer intervir em algum país, é porque o Maduro não é da administração Trump. O Maduro foi condenado pela justiça americana de ser chefe do cartel dos Solis, cartel narcoterrorista, em que é responsável pela morte aí de 100 mil pessoas nos Estados Unidos por ano de overdose. Então, nas ruas dos Estados Unidos, as pessoas estão morrendo de overdose, nas cracolândias, aí, nas cidades grandes, e é uma consequência direta das ações desses narcoterroristas do Foro de São Paulo na América Latina. Então, uma corte americana federal aqui em Washington tem um mandato de prisão para ele, que não foi cumprido, porque ele tem que ser capturado e trazido à justiça americana. Você tem uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura ou a cabeça dele. Só para fazer uma comparação aqui, o Bin Laden tinha 25 milhões de dólares pela captura ou cabeça dele. E da mesma maneira que os Estados Unidos entrou no Paquistão para encontrar e capturar o Bin Laden. Obviamente ele resistiu e foi morto pelos Navy SEALs. Foi uma operação de captura de um fugitivo. Então, os Estados Unidos não vai invadir a Venezuela ou entrar em guerra com a Venezuela, como não entrou com o Paquistão naquela época. O Paquistão, diz o Paquistão, que não sabia que o Bin Laden estava lá dentro. Só que os Estados Unidos já tinham informação que ele estava lá dentro há mais de 2 anos. E seguiu os passos dele e do Bin Laden e resultou na operação da morte dele. Na Venezuela não é diferente. A operação, que vai ser feita pelas forças especiais, visando a captura e trazer ele para a justiça americana sem os Estados Unidos formalmente entrar numa guerra com a Venezuela. Porque para isso o presidente Trump precisa de autorização do Congresso, e a autorização que ele tem até agora é engajamento com os narcotraficantes e trazer para a justiça o Maduro. Isso está cada vez mais perto de acontecer, não é? Então, sim, eu vejo acho até engraçado, muitos analistas aí na internet, no Twitter e no Instagram, dizendo que amanhã vai acontecer, isso vai acontecer. A questão é que uma operação dessa não é simples. Você tem que realmente calcular os riscos dos danos colaterais à população civil para causar o mínimo de danos colaterais para a população civil, mortes de civis. Mas os Estados Unidos mostrou que tem essa envergadura de fazer uma operação dentro do território venezuelano. Vamos lembrar aí da extração
dos 4 venezuelanos que estavam dentro da embaixada da Argentina, que foi abandonada pela Argentina, que o Brasil estava tomando conta, e a extração desses 4 venezuelanos que o Maduro estava perseguindo, trazendo eles para dentro dos Estados Unidos. Ou seja, já houve operações dentro da Venezuela, capitaneada por forças americanas infiltradas, e é fato, quem entende de operações militares entende que, com certeza, há forças infiltradas dentro da Venezuela nesse exato momento, seja elas da CIA, seja elas dos Rangers, ou até mesmo organismos civis, vamos dizer, mercenários da própria Blackwater, do Prince, do Eric Prince, que já se manifestou, que está trabalhando para trazer o Maduro aí para a justiça. Ou seja, você tem elementos dentro da Venezuela, além da cooperação do pessoal da Maria Corina, além da cooperação dos dissidentes dentro da Venezuela, que devem estar cooperando com essas forças que já estão infiltradas, não é de hoje, nem de ontem, já está infiltrada dentro da Venezuela, mesmo durante o governo Biden. O presidente Trump assumiu o governo, ele está apenas seguindo passo a passo uma operação estratégica para que se restabeleça a democracia na Venezuela. Cabe lembrar aí que o governo Biden foi que não reconheceu, em agosto de 2024, ano passado, não reconheceu o presidente Maduro como presidente legítimo da Venezuela. E a partir daí todas as ações foram para preparar para que um dia haja uma operação eficaz que se a retirada do Maduro de lá. E o momento, sim, não posso dizer que é hoje, amanhã, uma semana, um mês, mas o momento está cada vez mais próximo. O Maduro realmente está com seus dias contados na Venezuela. Maurício, ao mesmo tempo o cerco se fecha na América do Sul, porque Trump classifica agora Gustavo Petro, presidente da Colômbia, como um traficante de drogas ilegais. Então, virando também a sua munição para a Colômbia, Trump? Bom, é fato, né? Ele só falou um fato que todos sabem, né? O Petro, naquele discurso lá em Manaus, junto com o presidente Lula, falou com todas as letras que ele é a favor da legalização da cocaína, da produção da cocaína, do mercado da cocaína. Também foi lá na ONU falar besteira, falou asneira, falou a mesma coisa na ONU para todos ouvirem, e foi nas ruas de Nova York. Isso causou a rescisão do passaporte diplomático dele e a expulsão dele do país nos Estados Unidos, porque ele fala para os 4 cantos que ele é a favor legalização da cocaína, do mercado de cocaína. É claro que para ele são bilhões e bilhões de dólares, porque a Colômbia é um dos maiores produtores do mundo, e isso vai de encontro àquilo que eu falei. 100 mil pessoas morrendo nas ruas dos Estados Unidos de overdose por ano. Ataca diretamente, afronta diretamente a segurança interna dos Estados Unidos. Por que o presidente Trump, nesse exato momento, antes de engajar com o Maduro, ele engajou com o presidente da Colômbia? Eu não falo pelo governo Trump, eu sou vereador na cidade de Arlington, você bem mesmo falou, mas eu tenho acesso às informações que está acontecendo nos bastidores e o que está acontecendo nos Estados Unidos, e vivo aqui há mais de 20 anos e entendo como funciona. Porque ele engajou com o governo colombiano, na minha opinião, é porque eles devem ter informações que o governo colombiano está colaborando com o Maduro, colaborando talvez com inteligência, ou até mesmo uma rota de escape para o Maduro, ou até eu não vejo a Colômbia aí mandando tropas e ajudando militarmente a Venezuela. Mas com certeza essas informações chegaram até o alto comando americano, e nada mais, a declaração dele deve ter sido um chega para lá, rapaz. Presta atenção, rapaz, porque você pode ser o próximo. E vejo com uma possibilidade, sim, se a Colômbia não se realinhar e não ficar na sua calçada, vejo sim uma beligerância entre os Estados Unidos e a Colômbia bem possível. E além disso tudo, Maurício, tem a delação de Carvajal envolvendo estes líderes, tanto Petro quanto Lula, né, a partir de um financiamento que vem da Venezuela, né? O fato é que a América Latina está aí sob a influência do Foro de São Paulo há mais de 40 anos. Então você tem esses países todos da América Latina que foram financiados aí por desvio de dinheiro, não só no Brasil, mas também na Argentina, mas também na Bolívia, que ontem virou a chave
para se tornar aí governado por conservadores, mas na Colômbia, na Venezuela e até o Equador. Você vê o Nobel no Equador, sofreu tentativa de assassinato aí seríssima 3 semanas atrás, e agora aí abriu guerra total contra o narcotráfico. Eu vejo isso, Vitória, eu vejo que agora é o momento da segunda guerra ao terror. A primeira guerra ao terror foi aquela guerra em que os Estados Unidos mandou suas tropas aí para o Afeganistão, para o Oriente Médio, no Iraque, para que essa ameaça terrorista, que foi os ataques à Torre Gêmeas de 2001 nos Estados Unidos, fosse neutralizada ou minimizada. Depois de 20 anos de dinheiro gasto, trilhão de dólares gasto do pagador de imposto americano, e você vê realmente que as células terroristas aí patrocinadas muito também pelo Irã e pelo Paquistão, pelo Afeganistão, e eles se enfraqueceram muito. E hoje o governo Trump dá prioridade a fazer o dever de casa. Essa guerra contra o narcoterrorismo na América Latina é uma guerra justa, vista pelo americano comum como uma guerra justa. Como eu falei, mais uma vez, 100 mil pessoas morrem por ano de overdose, sem falar nos índices de criminalidade enorme. Só para dar um exemplo, os índices caíram de 20% a 25% só na minha cidade, só no Texas esse ano. Por quê? Porque a fronteira está fechada. 10 mil pessoas entravam pela fronteira por mês, eram capturadas pela imigração por mês. Hoje, menos de 200 pessoas por mês são capturadas. Ou seja, não existe mais tráfego de pessoas, e narcotraficantes e equipamento, material e cocaína a pé pela fronteira. Podem tentar entrar por túnel, podem tentar entrar por avião ou por container, mas hoje essa implementação e utilização das Forças Armadas para atacar os cartéis de droga nos países deles, na Colômbia, na Venezuela, eventualmente na Floresta Amazônica, até mesmo no Brasil, o povo americano vê como uma guerra justa. É uma guerra em que eles sentem na pele as consequências de não se fazer nada. E os Estados Unidos pecou em não fazer nada durante décadas. Vamos falar de 30, até a última vez que houve enfrentamento direto aí foi realmente no governo Reagan, nos anos 80 e início dos anos 90. Então eu vejo a segunda guerra ao terror é a guerra ao narcoterror, e nós só estamos começando, tá, Pitório? Vai ser uma empreitada aí que vai durar 10, 20 anos ou até mais. Isso vai mudar todas as relações diplomáticas, comerciais, relações sociais dentro dos países, porque os Estados Unidos está fazendo o dever de casa, e o Brasil deveria fazer também, né? Porque está aí noticiado aos 4 cantos no Brasil que 25% do território brasileiro, das comunidades brasileiras, das cidades brasileiras, estão no jugo do PCC e do Comando Vermelho, dos narcoterroristas. Sim. Então a gente fica aí torcendo para que o Brasil um dia faça a lição de casa e retome esses territórios, e aí claro que você vai ter fricção e você vai ter danos colaterais, mas é uma guerra justa, em que as nossas crianças e o futuro delas é ceifado, o futuro econômico das cidades e o desenvolvimento econômico é ceifado se nós continuarmos fazendo vista grossa para o narcoterrorismo e a influência do Foro de São Paulo em financiar esse narcoterrorismo. Falando em terrorismo, e o Hamas, hein, Maurício, nessa volta, né, os ataques de Israel quebrando esse acordo de paz. A gente imaginava que um acordo com o Hamas, mantendo o Hamas vivo, teria consequências, porque é o terrorismo ainda vivo, é uma erva daninha. Mas eu não imaginei que isso pudesse acontecer tão rapidamente, Maurício. Sim, você já viu aquela frase, não se negocia com terroristas, né? Sim. Porque quando você negocia, é isso que acontece. Mas o fato é que o Israel e os Estados Unidos estavam na posição de ter que negociar, forçados a negociar, porque você tinha aí 26 civis ainda vivos na mão do Hamas, em cativeiro. E o bom dessa história toda é o seguinte: esses civis foram liberados. Foram liberados, voltaram para Israel. Sim, teve aí 2.000, 2.500 terroristas que foram em troca, né, que estavam nas prisões em Israel, foram trocados. Os outros 30 pessoas que já estavam mortas, algumas foram devolvidas, meia dúzia, quase 8 pessoas foram devolvidas, outros não foram devolvidas. Mas, infelizmente, é difícil falar isso, mas elas já estão mortas. Não tem muito que se pode fazer para os que foram sequestrados, que já estão mortos. Então, agora, o Israel e os Estados Unidos têm carta branca
já que uma ação enérgica militar, como o Trump mesmo falou, se eles não entregarem as armas, nós vamos fazer eles se entregarem as armas, isso vai gerar uma catástrofe sem precedentes, como se já não houvesse catástrofe lá na faixa de Gaza nesses 2 anos de guerra, mas dessa vez não há que se ter cuidado em ferir ou matar aqueles reféns que estavam vivos, porque já não há mais reféns vivos. Eu vejo como uma escalada, uma volta da escalada, a volta do controle total sobre Gaza, mas uma coisa que quem sai vitorioso nisso aí tudo é realmente o presidente Trump, porque ele mostrou para o mundo inteiro que ele deu toda a chance à paz. Ele deu toda a chance de negociar, trazer à mesa os países árabes, fazer esse acordo de paz com o Hamas, e ele expôs aí para o mundo inteiro ver que quem não quer a paz é o Hamas. E aí isso dá agora para ele carta branca de apoiar Israel e até os Estados Unidos ter aí envolvimento com tropas no local, a tomada de Gaza, e aí o futuro de Gaza fica na mão dos Estados Unidos e de Israel, e não da junta de países que estavam ajudando, porque o Hamas não cumpre o que escreve, não cumpre o que fala.